Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. E a gente sempre vê muita discussão e dúvidas nos comentários aqui no canal, questionando o preço das aeronaves militares russas, ainda mais após a invasão da Ucrânia e as pesadas perdas de modernos aviões e helicópteros russos, como o poderoso Ka-52, que teve pelo menos 20 unidades perdidas nesse conflito, e alguns dados já apontam para mais de 30. E o estabelecimento desses valores, desses equipamentos, é sempre algo muito difícil, mas com base em documentos oficiais disponíveis nos últimos anos, um importante site especializado em assuntos militares fez uma matéria interessante que revela os valores mais aproximados de aeronaves e equipamentos militares russos. E a gente vai ver aqui que os valores de algumas aeronaves são bem mais altos do que muita gente imagina. E a gente vai ver em primeiro lugar os valores na moeda original, que é o rublo russo. E vamos fazer as conversões para o dólar americano, mas atualmente essa não é a melhor métrica comparativa devido à desvalorização da moeda russa nos últimos anos. E como exemplo, a gente pode utilizar a aeronave IL-76MD. O seu preço, de acordo com a taxa de câmbio lá em 2012, era de 115 milhões de dólares. E em 2020, isso já era o equivalente a 51 milhões de dólares. Algo obviamente fora da realidade para uma aeronave desse porte. E por isso, especialistas em economia têm adotado a taxa de conversão ajustada pela chamada paridade do poder de compra. E usando essas taxas de câmbio com ajustes específicos para a defesa, a gente chega em valores mais próximos da realidade e que ficam entre 1,9 e 2,3 vezes os valores em comparação com a taxa de câmbio pura. Bom, eu sei que vocês estão curiosos para saber o valor real das principais aeronaves russas, mas essa explicação era necessária, então vamos aos valores. Começando pelo Ka-52, o dado mais recente do preço de um único helicóptero pode ser encontrado em um relatório financeiro do seu fabricante para o ano de 2021. E segundo este documento, a fábrica entregou 12 helicópteros ao Ministério da Defesa da Rússia com um preço unitário de 1.177 bilhões de rublos. Fazendo-se a conversão pura, isso representa cerca de 16 milhões de dólares. Mas utilizando aquela taxa de paridade do poder de compra, isso representa 30 milhões e meio de dólares. E para quem acha que essa conversão ficou exagerada, basta lembrar que um helicóptero AH-64 Apache custa mais de 50 milhões de dólares. E esse preço do Ka-52 condiz, por exemplo, com a compra de 30 desses helicópteros pelo Egito, a um custo de quase 1 bilhão de dólares, ou seja, algo um pouco acima dos 30 milhões de dólares por aeronave. E essa taxa de conversão pela paridade do poder de compra acaba se mostrando com isso também bastante confiável. E já quanto ao avançado caça russo Su-57, com a produção em série apenas começando, os valores ainda estão bem salgados, mas à medida em que forem sendo fabricadas mais e mais unidades, a tendência é que o preço diminua, assim como a gente viu, por exemplo, com o caça norte-americano de quinta geração F-35. A informação mais confiável sobre o preço do Su-57 vem de uma apresentação feita ao ministro da Defesa da Rússia durante a sua visita à fábrica de produção do Su-57 em agosto de 2020. E de acordo com um pôster exibido na visita, o custo unitário era de 4 bilhões e 700 milhões de rublos, o que equivale hoje a 64 milhões de dólares. Mas utilizando-se a conversão pela paridade do poder de compra, o valor mais próximo da realidade é algo em torno dos 140 milhões de dólares, algo bem acima dos 60 a 70 milhões que vêm sendo divulgados nos últimos anos por sites e canais especializados, justamente por fazer essa conversão simples, que obviamente não condiz com a realidade. Um caça bimotor de quinta geração custar 65 milhões de dólares. Isso é mais barato do que um Gripen. E a título de comparação, outro caça bimotor de quinta geração, o F-22, tem um custo estimado em cerca de 150 milhões de dólares. E o F-35 mesmo, há alguns anos,
custava quase esse valor. Mas os custos do F-35 diminuíram bastante com a produção em série, e esse mesmo pôster com o preço do Su-57 prevê também uma redução dos valores devido à produção em série, de modo que em 2028 ele projeta um valor de 3 bilhões e 192 milhões de rublos, o que equivale a 44 milhões de dólares pela conversão atual, mas pela conversão final que a gente está adotando aqui nesse vídeo, isso representa cerca de 95 milhões de dólares, algo bem dentro da realidade de uma aeronave como essa. E o equipamento militar mais caro do inventário russo não poderia ser outro, e é o bombardeiro supersônico Tu-160. Em janeiro de 2018, na presença do presidente Vladimir Putin, o Ministério da Defesa da Rússia assinou um pedido de 10 novos bombardeiros Tu-160M, que é a mais nova versão modernizada, que devem ser entregues até 2028. E após a assinatura do contrato, Putin disse que o Ministério da Defesa havia comprado 10 aviões, cada um deles a cerca de 16 bilhões de rublos. Isso equivale a 216 milhões de dólares atualmente, ou mais de 500 milhões de dólares por aeronave, se o fator de paridade do poder de compra for considerado. E isso também pode parecer um valor exagerado num primeiro momento, mas a gente tem que lembrar que é uma aeronave de grande porte, e a título de comparação, um A330 MRTT, que é um avião reabastecedor de grande porte, custa hoje quase 350 milhões de dólares. Agora imagina um bombardeiro pesado supersônico e quadrimotor, e ainda com asas de geometria variável, é um projeto extremamente caro. Bom pessoal, por hoje era isso, mais um conteúdo aí que você só encontra aqui no canal Águias de Aço. E é claro que a gente queria poder passar mais valores para vocês, mas esse vídeo já serve para que muita gente tenha uma boa noção dos preços das aeronaves russas e que elas não são tão baratas assim como muita gente imagina, justamente porque essa conversão pura de moedas nos últimos anos acabou se tornando imprecisa pela desvalorização da moeda russa. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like pra gente. Se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!